Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a Josi e eu vim contar uma história para vocês. Eu adoro história de animais e essa é uma delas. Gosta de história, menino? Então vem se achegar. Deixa de história, menina, depois cê volta a brincar. Gosta de história, menino? Então vem se achegar. Deixa de história, menina, depois cê volta a brincar. Lá na floresta havia um animal muito rápido chamado lebre. É bem parecido com um coelho, que vocês devem conhecer bem. E a lebre lá na floresta vivia falando do sapo, sabe? Rindo dele, falava para todos os outros animais que o sapo era lerdo, que o sapo era feio e ficava rindo dele por todo canto. E o sapo, que tinha muitos amigos na floresta, ficou sabendo que a lebre vivia falando essas coisas dele, não sei por que tinha essa implicância toda com o sapo, e foi ficando muito irritado. Primeiro ficou triste, né? A primeira reação, chateado, meio pelos cantos. Depois ele foi ficando irritado, porque ninguém gosta, né, que fiquem falando mal da gente. O sapo também não gostou. Então, o sapo, que era um pouco lerdo mesmo, ele era um pouco devagar, mas ele era muito esperto, teve uma ideia, propôs um desafio para a lebre. Chegou até ela e disse: Dona Lebre, a senhora quer apostar uma corrida comigo? A lebre, quando ouviu aquilo, não acreditou. Lógico que ela queria. Ela sabia que era muito, muito mais rápida que o sapo. E que na corrida ela ia se dar bem, ela ia levar a melhor, ela ia ganhar a corrida. Então ela aceitou na hora. Lógico, sapo, que eu aceito. Será quando e como? Então, o sapo combinou com ela que seria num certo dia, ela combinou o dia e disse que a corrida seria assim: eles sairiam da estrada, iriam correndo até o rio, a margem do rio. Quem chegasse primeiro era o vencedor, e assim ela saberia quem seria o mais rápido deles. A lebre estava super tranquila. E o sapo era muito esperto, sabendo que ele era muito mais lerdo que a lebre. Se eles fossem correr assim, é lógico que ele ia perder, né? Então ele teve uma ideia brilhante. Ele sabia que sapo é assim meio parecido, um sapo com o outro, né? Tem aquela pele meio verde assim, né, que parece áspera. Eu nunca passei a mão num sapo, né, mas parece ser áspera. Uma pele meio verde assim, né? Eles são meio parecidos. Então ele falou assim: "Bom, acho que ninguém vai conseguir diferenciar um sapo do outro, né? Eu, meu primo, meu tio, meu irmão, né? Vão achar que é tudo igual." Então ele foi até o irmão, foi até o tio, até o primo e pediu para que eles ajudassem ele nessa corrida. Qual que foi o combinado? Ele disse assim: ó, no dia da corrida, você, meu irmão, você pode ficar lá na estrada do ladinho da lebre para começar na largada. Você, meu primo, pode ficar no meio lá da floresta, porque eles combinaram, cada um ia por dentro da floresta, né, até chegar no rio. Então um ficaria lá, o outro ficaria um pouco mais para frente, o tio, e o sapo mesmo estaria lá na margem do rio, que assim ele ia ganhar de qualquer jeito. Combinaram isso e chegou o dia da tal corrida. Então eles estavam lá na estrada, era o irmão do sapo e a lebre nem suspeitou, porque sapo era mesmo tudo igual. Estavam vários animais lá para poder assistir a corrida e ia começar a corrida. Então foi dada a largada, começaram a correr. Cada um deles foi por dentro da mata, eles não foram juntos, a lebre foi por um lado, o sapo foi por outro, o importante era chegar no rio. No meio do caminho, a lebre, muito esperta, pegou e chamou o sapo, perguntou se ele estava por ali, né, para tirar as dúvidas. Sapo, você está por aí? E o primo do sapo, sabendo disso, né, estava no meio do caminho, já respondeu coachando: "Estou aqui sim, dona Lebre." A
lebre ficou muito surpresa. Nossa, mas que sapo ágil, né? Ele tá correndo na mesma velocidade que eu. Ficou surpresa, mas enfim, continuou a corrida. Correu, 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 correu. Andou, correu mais um pouco e resolveu perguntar novamente se o sapo estava lá. Então disse: sapo, você está por aí? E aí então o tio do sapo respondeu coachando: estou sim, dona Lebre, estou por aqui. A lebre ficou impressionada. Falou: nossa, eu preciso acelerar aqui nessa corrida, senão não vou ganhar não. Correu, 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 correu. E quando chegou na margem do rio, ela não acreditou. O sapo já estava lá, ele havia ganhado a corrida. Ela ficou muito surpresa, muito surpresa. Não conseguia acreditar que o sapo tinha corrido tão rápido. Então, né, ela um pouco assim começou a sentir um pouco de vergonha da atitude dela, né, de ficar falando para os outros animais que o sapo era muito lerdo, que ele era muito feio. Ela ficou um pouco envergonhada, pediu desculpa para o sapo, parabenizou ele, né, por ter vencido a corrida. E o sapo todo feliz, né? Mas o sapo assim, sabe, né? É boa pessoa, né? Ou melhor, né? Bom animal, né? Ele era um animal assim honesto, né? Então ele resolveu contar para a lebre que na verdade ele tinha ficado muito chateado com ela, muito irritado também, e que teve um plano. Ele pensou e conversou com seus primos para quê? Para bolar esse plano e conseguir ganhar a corrida. Então explicou para ela como foi. Ele também pediu desculpas, disse que sabia que não era uma atitude legal, mas que foi a única maneira que ele encontrou e no fim eles se entenderam. A lebre e o sapo perceberam que é assim, com a gente, né, com as pessoas é assim. Um tem uma habilidade maior para uma coisa, o outro tem para outra, e com os animais também. Um é mais ágil, o outro sabe nadar, o outro corre muito bem, o outro é muito esperto, e eles se entenderam. Foi isso que foi o mais importante nessa história. Essa foi a história da lebre e do sapo. Espero que vocês tenham gostado e logo eu venho para outras histórias. Se você gostou da história, dá um sorriso e vem cantar. Outro dia conto de novo pra história eternizar. Se você gostou da história, dá um sorriso e vem cantar. Outro dia conto de novo pra história eternizar. Um beijo, até a próxima!